tarde, estamos aqui com o Dr. Vanberto Maia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é fertilização in vitro. Como vai, Dr. Vanberto, tudo bem? Tudo jóia, tudo sempre bem. Gostaria que você se apresentasse. Bom, vamos lá, meu nome é Vanberto Maia, sou ginecologista e obstetra, mas minha ênfase principal é na parte dos casais com algum problema de infertilidade. E tive esse convite aqui maravilhoso para a gente bater um papo um pouquinho sobre a minha área de atuação e o que eu puder ajudar. Esse assunto, obviamente, e dos outros que a gente já conversou, é muito importante, realmente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fertilização in vitro, por favor. Vamos embora? Quando esse tratamento começou a ser feito no mundo e aqui no Brasil? Isso é bem interessante, porque o primeiro caso, o primeiro bebê de proveta mesmo que aconteceu, que a gente tem no relato, é em 1979 com a Louise Brown. E o mais interessante é que na época a gente tinha uma corrida entre vários cientistas e venceu por poucos dias a Louise Brown, nascendo primeiro de que um indiano, inclusive. No Brasil, o primeiro foi em 1982 com o nascimento da Ana Paula, o Dr. Nakamura, e aqui em São Paulo. Foi muito importante isso para dar o início a toda essa ajuda real para os casais. Porque vamos lá, Roberto, a gente tem que se lembrar uma coisa importante. A chance de um casal ter algum problema de infertilidade é da ordem de 10%. Então a gente tem uma grandeza, um número gigante de casais que vão ter algum problema para engravidar. Essa seria a minha outra pergunta. Qual a chance do casal, né, quer dizer, do êxito da fertilização? Então é 10 por 1, então. Então vamos lá. A chance do casal ter um problema. Então, hoje, a ciência... Ter um problema é diferente do teu sucesso. Isso, é diferente, exatamente. Então, a gente tem ter o problema 10 a 15% em alguns lugares. Obviamente que vai depender aí da região e do local que você vai pesquisar. Se tem acometimento de mais problemas e menos problemas, mais acesso à saúde. Menos acesso à saúde, você vai ter mais ou menos problemas. E hoje, isso está cada vez mais perceptível, por algumas coisas que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas a chance de sucesso é da ordem de 40% a 50%. Ou seja, esses casais que têm um problema, para resolver o problema, eles vão ter aí uma chance de 40% a 50%. Mas isso é a chance universal. Porque se eu pegar uma mulher de 25, 30 anos, a chance é de 65%. Se eu pegar uma mulher acima de 40 anos, a gente vai estar com menos de 20%. É a questão do óvulo, né? Vai envelhecendo, os óvulos vão envelhecendo. Mas eu quero atrapalhar a tua... Mas falando assim, do sucesso, óbvio, todo mundo busca o sucesso, né? Mas sempre a pergunta, e no caso do insucesso, né? Quantas tentativas em média as pessoas, o casal, realmente tentam até chegar a esse sucesso ou não? Eu acho que essa pergunta, ela caminha por várias direções. Porque é muito individual o desejo de cada um. Há casais que eles buscam quase infinitas vezes. Mesmo tendo o custo como limitação, muitos casais eles não medem esforços para isso. Outros acabam não indo em frente, desgastando o relacionamento, os relacionamentos ficam mais fragilizados. Então, eu te falaria que, de uma forma geral, 90% dos casais vão conseguir, em 3 tentativas, em 3 tratamentos, o sucesso. Mas isso, obviamente... Mas, novamente, né, existe uma idade para isso, que para a fertilização. Isso vai depender, então, da idade das pessoas, né? Pois é. O ponto é que a reprodução humana, ela não reside só em um problema. O problema não é do homem, ou o problema não é da mulher, o problema é, na verdade, do casal. E aí, quando você pega esta nova entidade, agora deixamos de ser indivíduos e me tornamos casais, esse casal, ele passa a ter um problema que é indivisível. Então eu posso ter
um homem super saudável, jovem, de 20 anos, em pleno vigor da idade, um relacionamento com uma mulher de 42 anos, e eles vão ter muita dificuldade. E ao passo que eu posso ter um homem da minha idade, a sua não, porque eu estou falando dos 20 é com você, os mais velhos, depois de 50 comigo, depois de 50, e eu com a mulher mais jovem, e eu não vou ter problema algum. A gente vai conseguir ter muitos filhos. Então, o ponto é que este casal, a gente tem que ter o entendimento deles como uma entidade nova. E, obviamente, o problema a gente tem que avaliar para poder ter uma noção do tamanho das dificuldades que a gente vai ter. Uma coisa que deixa as pessoas, o casal, com muito medo, né? Muito temor, são as síndromes, né? E assim, para os leigos em geral, né? As pessoas conhecem mais a síndrome de Down, né? Mas existem outras síndromes também, né? Não só de Down, né? Mas como a de Edwards, Fatal, e algumas delas não levam o feto à vida, no caso, né? Eu mesmo já passei por isso, né? Tratado aqui com o doutor, mas é uma fatalidade antes do tratamento, isso aí foi uma concepção natural. E gostaria que você falasse sobre as síndromes, né? Porque realmente as pessoas fazem esse tratamento, né? Mas também não gostariam, né? Óbvio, né? De ter um feto com algum tipo de síndrome, né? Ou com a criança, no caso, já que dá para fazer uma medição disso antes, né? Eu acho essa sua pergunta maravilhosa, Roberto, porque a gente, na verdade, hoje, quando um casal decide fazer tratamento, ele busca, obviamente, por uma idealização de gestação. Então, eu idealizo meu filho, eu busco meu filho lindo, maravilhoso, saudável. E lógico que o casal que vai procurar algum tratamento, ele tem alguma dificuldade, porque senão não estaria aqui. E aí a gente já começa a ter aí uma situação que já predispõe a problemas. Problemas da gravidez, problemas de prematuridade, problemas de hipertensão, problemas de diabetes na gestação e as síndromes. E lógico que não só as síndromes por si, porque na verdade individualmente elas são muito pequenas as chances, mas porque a gente tem que levar em consideração que a mulher, ela tem, junto com a sua idade, um grande potencial de aumento das chances disso acontecer. Então, se eu pego uma mulher de 20 anos e comparo com a de 30 ou de 40, eu praticamente aumento em 300 vezes a chance de ter uma síndrome de Down. Então, vamos pegar Down como exemplo, um exemplo muito fácil, porque é um exemplo que provavelmente você que está nos vendo, assistindo, independente do dia, do ano, você vai ter alguém perto de você. Inclusive, ontem, eu sei que isso é atemporal, nós tivemos o dia de consciência da síndrome de Down. Isso é uma pergunta muito legal. E eu tenho primos com Down. A gente vai ter essa convivência e a gente vai ver que eles estão crescendo. Tem crianças com Down fazendo Ironmaiden. Então é uma nova situação. Mas a gente, obviamente, não idealiza isso. E aí as chances aumentam muito por causa da idade materna. E o que a reprodução humana pode fazer? Hoje... E a minha próxima pergunta, se é possível fazer a biópsia do embrião? Então, eu já vou entrar nessa. Então, obviamente, as mulheres estão com a idade avançada, a idade avançando, vamos gerundir aqui, elas vão acabar tendo maior chance de ter... Desculpa, que as mulheres hoje em dia, né, elas estão retardando a gravidez. É exatamente isso. Eu sempre brinco, minha mãe me teve com 25 anos. Eu aposto que independente do ano que você estiver vendo esse vídeo, você não vai ter mulheres de 25 anos querendo engravidar. As mulheres de 25 anos vão estar querendo terminar a faculdade, vão estar querendo ter bens, melhorar no trabalho, fazer uma pós-graduação, viajar, realizações profissionais. A maternidade é algo que vai ficar lá para frente. E isso traz isso aí. E aí eu vou entrar na tua segunda pergunta. Então, a idade materna é um grande causador dessas síndromes, algo que a gente pode evitar. E como é que a gente pode evitar? Hoje, a reprodução humana, as técnicas de reprodução humana, dentro da fertilização in vitro, existe
uma técnica que a gente tira uma porção das células do embrião e a gente consegue avaliar não só os cromossomos, Roberto, e aí eu vou te trazer uma novidade que você não sabe, mas sim os genes poligênicos. Então a gente já está conseguindo ver diabetes, hipertensão, autismo, um monte de coisas. Então hoje a gente já tem essa nova situação que é bem controversa, mas já tem à disposição até do ponto de vista econômico, ou seja, os casais já vão poder escolher isso hoje, mas existe uma grande discussão que envolve isso. São mais de 40 poligenes, anemia falciforme, anemia hemolítica, talassemia, enfim, um monte de problemas que a gente já consegue. Então, essas síndromes que você citou, Patau, Ehlers, Klinefelter, que levam a vida, que eventualmente às vezes até impede de uma vida até nascer, hoje a gente já consegue não só evitar com técnicas de reprodução humana, como também a gente consegue ir até nesses poligenes. Perfeito. Né? Agora, aquela questão do casal, né? A escolha do sexo. Isso é possível fazer, a escolha do sexo? Você está fazendo uma pergunta que é extremamente interessante. Então, vamos lá. Eu acabei de falar que a gente tem uma técnica que é a biópsia embrionária. Então, a biópsia embrionária, ela tira algumas células e eu consigo expor os cromossomos. Então, é importante a gente entender que os humanos são formados por 23 pares de cromossomos. E um desses parezinhos são os sexuais. Então, nós, homens, temos XY e as mulheres XX. E quando eu faço a biópsia, eu consigo avaliá-lo. Em setembro de 2021, o CFM desceu uma portaria que, apesar de a gente ter esta informação, os médicos deveriam se eximir de pedi-las ou mesmo fornecê-las para o paciente, a não ser em alguma situação que o sexo pudesse impor algum risco para a criança. Então, a tua pergunta é muito legal, porque eu posso. Então, eu tenho um monte de pacientes, eu posso por técnica. Então, existe um mecanismo para isso. Tem aquela história que a gente fala, né? Que é uma história, mas é até bíblico isso, né? Não sei se exatamente tudo posso, mas nem tudo devo, né? Quer dizer, pode ser que se encaixe nisso. Mas eu acho que se encaixa muito bem. Então, hoje, a gente tem a técnica, a gente tem um potencial, o laudo está ali, mas a gente tem uma resolução que, em 2022... De novo, eu sempre gosto desses vídeos, porque eu vou falar com você que está me ouvindo talvez em 2030 e 2025 ou amanhã. Então, hoje a gente vive isso, mas o fato é que a técnica existe e se você tiver por alguma indicação a necessidade de saber o sexo de um embrião, ela está disponível. E a futura mamãe, corre algum risco de tratamento ou algum efeito colateral? Vamos lá. De novo, eu tenho 17 anos de reprodução humana. Eu peguei tempos terríveis, com óbito, com mulheres morrendo, com problemas graves e sérios decorrentes a técnicas que era o que a gente tinha na época. Hoje, não. Hoje é muito menor a chance de a gente ter algum problema grave com um casal que está submetendo a alguma técnica de reprodução humana. Eu costumo falar que a gente tem nas balanças de problemas, duas balanças. Problemas graves e problemas básicos. Então, problemas básicos é desconforto emocional, é ansiedade, dor de cabeça, cefaleia, inchaço, redistribuição hídrica, dor nas mamas, dor abdominal, né? Uma TPM que parece que não para, que obviamente não é só físico, mas... E eu acho que aí você entende muito bem isso que eu estou falando. E a gente tem, por outro lado, problemas graves. Eu vou enfiar uma agulha numa fertilização in vitro dentro da mulher, então eu posso ter um acidente de punção, eu posso pegar um vaso, ter um sangramento, pegar uma bexiga, ter algum problema de perfurar uma bexiga, fazer uma perfuração vesical, como eu falei, sangramento, hiperestimulação. Os hormônios, a gente pode ter trombose, a gente pode ter problemas relacionados à anestesia que é usado. Alguns pacientes que não sabiam que tinham ali algum grau de adversidade e alergia àquela anestesia. Então, a gente tem. É raro, Robertão, muito raro. Então, hoje, eu me sinto absoluto e de indistinto tranquilidade, sinto indistinta tranquilidade em fazer tratamentos de infertilidade. E mesmo
ou em mulheres que, por exemplo, têm problemas graves, como câncer de mama. Então, hoje a gente faz em câncer de mama, câncer, leucemias, cânceres hematológicos. A gente tem hoje condição de fazer para mulheres que têm trombose, já sabidamente. Para mulheres que têm problemas cardíacos, a gente consegue fazer tratamentos em todas com muita segurança, obviamente guardando alguns protocolos de... Quer dizer, então a mulher, sabendo que já tem essa patologia orgânica, mesmo assim ela realmente, mesmo nesse tipo de patologia, esse problema que ela está tendo orgânico, ela quer engravidar? Cardíaco, até mesmo com câncer de mama. Eu tô agora, nesse exato momento, com a paciente que tem válvula, uma válvula cardíaca, que você fica falando e fica o barulhinho. É risco também, né? Eu entendo, Roberto. Eu vou te falar uma coisa, isso é muito legal. Não sei se está nas tuas perguntas, mas eu vou até lá. Você perguntou assim, até quando a mulher pode ter filho? Então, hoje o CFM autoriza... sugere que a mulher tenha filhos até os 50 anos. Mas eu tenho mulheres que tiveram filhos aos 60 anos. Então eu pergunto, eu fiz algo de errado ou correto? Será que sou eu? Cabe a mim julgar quem pode ou não ser mãe? Então, é uma pergunta muito complexa, é muito difícil responder. Então, hoje a gente tem idade, a gente tem uma longevidade, expectativa para agora, de mulheres até os 83, 84 anos. Média, né? Em média. Então, certamente hoje, você que está me ouvindo, que está nos escutando, que está tendo a possibilidade de ouvir esse papo, certamente você vai ver uma pessoa que vai falecer, seu ente querido, com 80 anos, você vai dizer, nossa, como morreu ainda jovem, como ele estava bem. Porque, na verdade, a longevidade vai ser maior. Então, será que compete a mim decidir isso? Ou será que não compete a mim alertar? Trazer à tona o que isso vai impactar? Será que não compete a mim pedir ajuda psicológica? Em todo casal acima de 45 anos eu peço, né? Para discutir. Você pode alertar, obviamente, como médico, né? Agora, como é que eu posso satisfazer o sonho de uma pessoa, né? Quer dizer, acho que não compete a ninguém, somente a pessoa que está em tratamento, quer fazer um tratamento, realizar o sonho dela e ter um filho. Realmente uma coisa maravilhosa, né? Eu sou o convidado, mas eu pergunto a você, Roberto. Responda para todo mundo que está nos ouvindo. Você acha que a gente pode viver uma maternidade em qualquer idade? Eu acho que sim. Assim, aproveitando aqui, quer dizer, entrando um pouquinho mais na minha área, né? Quer dizer, eu também fui um paciente do Dr. Vanberto, né? Um pouquinho de histórico rápido aqui, quer dizer, eu e minha mulher tivemos, ela engravidou, mas tivemos que interromper a gravidez, né, pela síndrome de Edwards, no caso, que não leva o feto à vida, né, vamos dizer assim, e tivemos que interromper, legalmente interrompemos, né, e daí começamos então, através da clínica dele, fazer os tratamentos, né. Mas aí que entra então, doutor, as questões psicológicas da coisa. Primeira questão psicológica, quando a pessoa tem que interromper o sonho dela, que é o sonho da gravidez, tá? Quer dizer, entre o que? Entre a pressão legal, né, da gravidez, a interrupção, que precisa pedir para o juiz a legalidade de interromper, tem a questão religiosa, né, de fazer o aborto ou não fazer, é uma questão muito difícil, muito trabalhosa mesmo, né. Enfrentamos tudo isso, ela entrou em depressão profunda, então eu tive que tirar ela da depressão. Então, número 1, depressão, pode ocorrer, mas passado isso, né, tratado isso, entramos então na linha do tratamento, né, quer dizer, as linhas do tratamento, que também é uma coisa que as pessoas pensam que é fácil, mas não, da maneira que a gente quis fazer também, quer dizer, as pessoas têm a ideia que é o óvulo, né, o sêmen, né, vamos dizer assim, coloca tudo junto, vamos dizer assim, legalmente falando, transfere e pronto, gravidez. Não, é um processo. E mais ainda, no nosso caso, assim, que tinha que fazer tudo isso e fazer a biópsia embrionária pelo trauma que ela já teve, falamos em trauma, vamos dizer assim, porque fazer também um aborto não é fácil, de fazer uma biópsia para ver se nesse embrião não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, síndrome ali naquele embrião, tá? Então fizemos 6 tentativas, dessas 6, 2 conseguimos transferir, mas como vocês mesmos falam, né, a medicina, né, ela chega até, evolui bastante, mas depois que transfere está na mão de Deus, né, no caso. Né? É isso mesmo. Mas assim, a cada tentativa
uma frustração. A cada tentativa, e cada tentativa com uma... É uma montanha-russa, né, Roberto? Você vai em cima... E baixa, cada tentativa e obviamente, o objetivo não alcançado da gravidez é uma frustração, é um pouquinho de uma depressão aguda, e aquele novo processo que precisa ser tratado, de novo a nova expectativa. Aí o problema todo, que eu acho nisso tudo também, são as culpas, né? Que a mulher se sente culpada, né? Não uma culpa autêntica, né? Vamos dizer assim, que é a culpa autêntica propriamente dito, né? Que se ela identifica essa culpa, ela através da elaboração, pela elaboração, ela consegue se tratar. Mas mais a culpa inautêntica, né? É verdade. Que é através da frustração, né? Que ela se frustra tanto que os valores da sociedade que nos impõem que você, para ser feliz, precisa ser casada, precisa ser magra, propaganda de margarina, filho, precisa ter um emprego tal, precisa ter os padrões que a sociedade impõe, que essa inautenticidade dessa culpa que a pessoa tem e que para livrar dela realmente é muito, muito, muito difícil. Então, assim, a pergunta além dessa realização da tentativa, obviamente o percentual que a gente falou, da realização do sonho do casal, né, tem um trabalho todo aqui também psicológico? Na verdade, eu sempre tento, e eu acho que se eu estou aqui hoje é porque eu consegui fazer um link que foi além do profissional, que eu prestei um serviço, mas também do lado pessoal. Então a gente estabeleceu um link muito próximo. O que eu entendo é que todo processo que mexe não só com... Porque, na verdade, uma mulher que não consegue engravidar, ela tem que superar um trauma quase da natureza. Porque a gente nasce sabendo que a gente vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa é uma máxima que a gente escuta a vida inteira. E a segunda, que tenho certeza que a maioria das mulheres vão ouvir, é que se cuide porque você vai engravidar a qualquer momento. Então, a partir do momento que você se coloca numa situação onde você não consegue aquilo que você se proibiu, não se permitiu a vida inteira, é um problema. Então, eu tento, dentro do meu estabelecimento, na minha linha de trabalho, criar um link com a professora, com a paciente, criar essa conexão com a paciente para que a gente possa ter o máximo de trabalho possível. Mas quando eu não encontro, não consigo, eu encaminho. Hoje eu tenho 2 profissionais que me ajudam dentro de alguns escopos que eu acho que são nichos que preciso muitas vezes trabalhar. Então, casais homoafetivos, masculinos e femininos, eu sempre sugiro muitas vezes, porque eles vão ter questões que já estão enfrentando e vão enfrentar ainda mais. Quando tem casais que vão receber óvulos e sêmen de bancos de doadores, então a gente sempre sugere que se converse com isso. E, obviamente, quando existe alguma negação muito, muito grande de algum problema. Então, uma mulher que está fazendo um trabalho individual, que ela quer fazer uma gravidez sozinha e ela se sente muitas vezes culpada porque algumas vezes os pais não aceitam. Lembrando que a gente vive num país latino, então muitas vezes existem umas questões do âmbito religioso que são impostos a muitas pessoas e isso às vezes... Então eu acabo sugerindo... A pressão da sociedade. A pressão, né? A pressão de fora, essa pressão externa. Então eu acho que... Então aí eu solicito. Mas posso te falar, Roberto, eu acho que eu tento ao máximo possível ajudar dentro desse meu ambiente aqui para que a paciente ela possa ter a segurança que está no caminho mais tranquilo possível. Eu entendo que a pressão da sociedade é muito grande, mas obviamente que tudo aqui ocorre num sigilo muito grande, em profissionalismo altamente, assim, o mais alto possível. Mas a questão do óvulo doador que você estava falando, você mencionou aqui, quer dizer, a pessoa fica mais velha, óvulo mais velho, menos probabilidade, óbvio, tem todo aquele processo da injeção para fabricar mais óvulos, essa coisa toda, mas fica realmente trabalhoso, né? Mas existe ainda esse percentual que, mesmo sendo um óvulo doador, ele estando dentro da mulher, essa gestação dela, existe um grande percentual
que esse filho tenha uma grande participação dela nesse feto? Pergunta maravilhosa, Alberto. Que é o seguinte, vamos lá. Hoje, a doação de gametas femininos, óvulos, eles são cada vez mais comuns, por tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Então, a mulher hoje, ela opta por N situações, por N condições que ela julgou que era melhor, engravidar com mais idade. Então, na hora que você engravida com a idade mais avançada, se corre o risco de ter mais problemas e necessidade de óvulos doados. Então, hoje, a gente tem um percentual muito expressivo de mulheres que procuram usar óvulos doados. Então, vamos lá. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que o que está nos envolvendo impacta na nossa saúde. Vamos imaginar que eu não tenho nenhuma predisposição para ter câncer de pulmão e case com mulher que fume, seja tabagista incrível. Eu não fumo, mas eu estou inalando constantemente aquela fumaça. Então eu começo a ter uma condição externa que está entrando em mim e me modificando e talvez me impondo um problema que eu não teria antes. A gente pode falar qualquer coisa, uma pessoa que trabalhe numa fábrica de solventes, um guarda Cubatão, um guarda da CT, do Detran, que está ali, monóxido de carbono. Então, tudo isso implica em modificações externas que voltam. E o contrário também é verdade. Se eu tenho muito câncer de pele na família e me protejo de forma absurda, eu diminuo a chance. E o que isso tudo tem a ver com o óvulo doado? Tem a ver porque a partir do momento que o óvulo se torna um gameta e vai para o útero se torna o primeiro meio ambiente que essa criança tem. Isso tem um termo, chama-se epigenética. Então a epigenética é tudo que o meio influencia no indivíduo. Então já está comprovado que estas mulheres vão ter sim uma troca de carga genética pelo sangue, por DNA das mitocôndrias do sangue e por esse meio ambiente. Isto já é absolutamente comprovado. Ok, então, terminando aqui mais uma entrevista, sabendo então que as frustrações, as culpas, as depressões, tudo isso pode ser tratado. Tá? E agradeço você, Dr. Roberto, por mais uma entrevista, por uma entrevista sua, por um grande amigo. E agradeço a todos aqui da audiência. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Espero que aproveitem.